Boa noite, seja muito bem-vindo. Pela responsabilidade da formação e da produção do conhecimento, os desafios na gestão de uma instituição de ensino são muito mais complexos e exigem capacidades específicas. O processo educacional não envolve somente alunos e professores, mas também gestores e a própria comunidade. Isso porque a escola é uma instituição social encarregada de socializar o conhecimento produzido historicamente pela humanidade e necessita de processos técnicos, administrativos e pedagógicos traduzidos numa ação coletiva. E a gestão da educação é motivo de reflexão dentro das universidades. O assunto, inclusive, virou tema de um projeto de extensão e pesquisa desenvolvidos aqui pela Faculdade de Educação da UPF. E antes de iniciarmos no estúdio uma conversa com os convidados de hoje, vamos acompanhar a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Educação, um processo para constituir um diálogo entre gestores, professores e alunos. Mas os desafios vão muito além das salas de aula. E quais serão as alternativas para superar estes desafios? Acho que temos que avançar muito em construção de escolas, sobretudo escolas de qualidade, escolas que possam atender o princípio básico, que é ofertar uma educação de qualidade, onde os professores tenham espaço para a realização de projetos, onde a criança possa ser criança, possa correr livremente dentro do espaço da escola com segurança. Isso é muito importante. Portanto, sair dessa ideia, dessa lógica que precisamos de escolinha dos bairros, nós precisamos de escola de verdade para atender essa demanda, esse desafio que é cada vez maior. Um dos maiores desafios hoje que nós temos a nível da gestão acadêmica, gestão do ensino superior, é conhecer os projetos pedagógicos, os seus cursos, reconhecer o orçamento vinculado a esse projeto pedagógico e fazer desse projeto a mola propulsora para que os nossos acadêmicos possam ir para o mercado de trabalho com conhecimento técnico e científico, mas também dotado de ética, de conhecimento de mundo. Um dos principais avanços foi nós termos a maior presença de crianças na sala de aula. A universalização do ensino, eu acho que é o maior ganho, embora tenhamos ainda que superar alguns desafios que envolvem a universalização. Porque a universalização é um processo, mas também nós temos que incluir crianças dentro da escola. Então, a universalização e a inclusão, fazendo com que todas as crianças, inclusive aquelas que têm uma deficiência, possam estar na escola e uma escola de qualidade, esse é o maior desafio. Então, o nosso maior desafio é fazer essa interlocução entre um projeto político-pedagógico coerente, flexível, que está pronto para colocar esse aluno no mercado de trabalho da melhor forma possível e, do outro lado, contemplar todos os requisitos que o Ministério da Educação exige das universidades e dos cursos de graduação. O gestor é um articulador desse processo, É aquele que vai motivar, que vai tentar fazer com que a equipe funcione enquanto equipe e que as pessoas participem também, Mas, na verdade, ele é um articulador, ele é um fomentador e um motivador das ações. O gestor ele vai contribuir sendo o mediador de todo esse processo, sendo inicialmente um analisador de todos os fatos que estão ligados à educação superior, conhecendo o seu grupo de professores, valorizando o seu grupo de alunos, fazendo uma interlocução com a sociedade. E enquanto você é só professor, você acaba estando vinculado à sua disciplina, você vem, dá sua aula e faz todas as atribuições que são de um professor e pronto. Quando você é gestor, você tem que ver um outro cenário, que você tem que analisar esses fatos também, mas é analisar fato de gestão. Na minha época, por exemplo, diretoras de escola eram pessoas que tinham mais idade. E o diretor estava sempre distante do aluno. E o aluno também ouvia nesse processo. O diretor me parecia até ser uma pessoa intocável, não se chegava nem ao entorno dele. Eu penso diferente. Eu penso que o diretor ele tem que ser disciplinador na hora certa, mas ele precisa interagir com a sua comunidade, em especial
com os seus alunos. Diante da importância da socialização dos conhecimentos e das experiências, é que a Faculdade de Educação da UPF criou um projeto de extensão sobre gestão da educação. Mais sobre este assunto você acompanha agora no estúdio. Como a gestão democrática acontece ou pode ser, então, desenvolvida nos espaços da educação básica e superior? Para conversarmos sobre essas e outras questões que envolvem estudos de pesquisa e extensão desenvolvidos aqui dentro da UPF, me acompanham no estúdio a coordenadora do projeto, a professora doutora Eliara Zavieruca Levinsky, e também a secretária municipal de Educação de Soledade, a Adria Brum de Azambuja. Sejam muito bem-vindas à Universidade Aberta. Professora, um projeto que une a pesquisa e também a extensão, que nasceu na Faculdade de Educação aqui da UPF. No entanto, ele vem de uma vontade sua ainda no doutorado de transformar uma realidade tão importante quanto é a da educação. Isso, nós temos muitos desafios, não é, Fanny? Inclusive muito bem colocados, né, pelos professores, tanto o professor Edmil, secretário municipal de Educação aqui de Passo Fundo, assim como o colega Fabiano, o colega Jonir, que trataram de vieses que se entrelaçam na questão da gestão da educação e da escola. O grupo que trabalha com a extensão e a pesquisa em políticas e gestão da educação tem se debruçado sobre inquietações neste campo, né? E que passam não somente a educação básica, mas também a educação superior. E temos assim como desafio, primeiro, de fazer uma análise, né? Qual é a política de educação? Porque nós tomamos algumas decisões em ter uma vertente, outra vertente que ampare a prática da gestão. Porque a gestão é a forma de materializar as decisões que foram tomadas. E como você perguntou, né, a questão de ter uma gestão democrática, hoje nós temos desde o amparo da Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases, muitas outras normativas e legislações que determinam a gestão democrática. Mas, ao mesmo tempo, implica em os sujeitos da educação e da escola compreenderem o que representa uma gestão democrática. Né? E a gente poderia explicar um pouquinho disso, de repente? Com certeza. Eu vejo que existem muitas manifestações de gestão democrática, né? Tanto da educação quanto da escola. A educação no contexto mais amplo, universal, e a escola no seu cotidiano. E esse seria o caminho. Seria o caminho, até porque, Adri, até pelas experiências, né, tanto na rede municipal e também como agora, como prática de gestão na Secretaria Municipal, nós temos muitos elementos que determinam o que é uma gestão democrática e o que não é uma gestão democrática. A Adria, justamente, ela é integrante do projeto, vive isso no dia a dia, então faz uma reflexão do fazer diário como professora, enfim, envolvida com a Secretaria Municipal de Soledade, integrante, então, desse projeto. Fala um pouquinho, Adria. Sem dúvida, a questão da gestão democrática é um assunto extremamente instigante, né, do ponto de vista da gestão que se faz hoje na Secretaria de Educação. Queremos aqui pontuar, especialmente, um viés que eu acredito que é significativo dentro da gestão democrática, que é a formação dos professores. Hoje nós temos trabalhado e temos nos envolvido muito com a questão da formação permanente dos trabalhadores em educação, dando aos trabalhadores em educação essa possibilidade reflexiva da sua praxis. E ao fazer essa reflexão da sua praxis, nós trazemos à Universidade de Passo Fundo, à Faculdade de Pedagogia, ao Centro Regional de Educação, elementos do cotidiano da escola que nos servem de base de estudo e de diálogo no grupo. Então, há essa interlocução. Então, o grupo justamente vem ao encontro, professora, de atividades voltadas diretamente à educação, logicamente, que acontecem na nossa região, não somente em Passo Fundo, como é o caso da experiência em Soledade. Isso, até nessa questão que hoje nós discutimos em termos de gestão e gestão democrática, o próprio grupo,
é constituído de vários sujeitos, não somente representantes da universidade, da faculdade de educação, acadêmicos da graduação, da pós-graduação, professores, né, da faculdade de educação, mas também professores da rede pública, estadual, municipal e da rede privada, que demonstraram interesse em estudar pela pesquisa e pela extensão, as políticas e a gestão da educação e da escola. Isso é muito curioso também, não é mesmo, professora? Tornar essas pessoas pesquisadoras, sem estar na instituição, foi diretamente ligadas, né? É um desejo e também assim, um desafio que nós temos, porque nós temos assim, uma realidade de que muitos profissionais da educação, eles não têm acesso a projetos de pesquisa e de extensão como protagonistas. Nós temos assim alguns indicadores de que alguns projetos de pesquisa de educação superior, independentemente das instituições, envolvem os professores, tanto das redes pública e privada, em projetos de pesquisa, mas não como protagonistas, e sim como objetos. E nem sempre a pesquisa feita junto a estes sujeitos, ela retorna aos pesquisados. O grupo tem uma outra característica. Por estar discutindo principalmente a gestão democrática, nós entendemos que essa interlocução dos que fazem parte do grupo retroalimenta a universidade, a faculdade de educação, os seus cursos de graduação e pós-graduação, mas, simultaneamente, o participante do projeto de pesquisa e de extensão também leva para o seu cotidiano as reflexões que podem qualificar suas próprias práticas, né? Então, esse é um elemento super importante, né? Que, inclusive, as outras pessoas que participam do grupo trazem para dentro da reflexão. Eu entendo como a possibilidade que o educador, que o professor tem, de fazer a pesquisa da sua prática enquanto professor de sala de aula. Então, o grupo abre muito essa possibilidade no sentido de que o pesquisador, o professor, ele se torna agente da sua pesquisa. Ao mesmo tempo em que ele vai executando, que ele vai desenvolvendo a sua prática, ele consegue se retirar um pouco dela e fazer a pesquisa daquilo que ele está aplicando em sala de aula, aplicando em escola, aplicando em gestão. Isso, na minha opinião, legitima muito os processos democráticos. Que ações já podem ser percebidas a partir do momento que o município de Soledade ingressou, vamos dizer assim, nesse projeto? Olha, nós temos uma caminhada no município de Soledade, já de longo tempo, né, junto à Universidade de Passo Fundo. Mas o que a gente pode pontuar é que, a partir desses movimentos, né, os professores conseguem refletir e produzir uma prática diferenciada, no sentido de conseguir construir a sua prática atendendo à necessidade real do aluno, em termos, por exemplo, de projetos pedagógicos que são desenvolvidos nas escolas a partir da formação estabelecida junto à Universidade de Passo Fundo. Ou seja, a universidade nos dá subsídio para que a gente olhe a realidade local e possa projetar essa realidade local através de projetos que vêm somando a uma educação que busca uma qualidade ainda maior, né? Acho que o professor Edmilson pontuou bem ali, né, que nós precisamos criar escolas de um outro formato, né, diante de uma perspectiva de o aluno construir o seu conhecimento, diante da possibilidade de estar num espaço e num ambiente mais alegre, de mais comunicação, de mais olhares para o entorno dessa escola e não nos fecharmos em muros, não é? Abrirmos as possibilidades para a comunidade onde a escola está inserida. Bem, professora, e esse também é um resultado muito feliz, justamente quando a gente olha para a realidade desse professor e percebe que ele tem muitas vezes uma carga horária elevada e não consegue ver oportunidades para mudar o seu fazer, né, dentro da sala de aula. Vem ao encontro também do projeto, né? É um dos momentos de formação do projeto, né? Os professores têm encontros periódicos aqui na universidade. Nós também temos oportunidades de participar de eventos, nós também escrevemos, publicamos a partir das grandes temáticas das políticas e da gestão da escola, principalmente a democrática, né? E é importante assim que nós alargamos o conceito de gestão e gestão democrática. Por quê? Porque a gestão democrática, ela não basta ter uma das representações
por exemplo, a eleição direta a diretores, que é uma das representações, né? Mas nós temos sim, por exemplo, como a Ádia referiu, a formação continuada de professores para além de atividades isoladas, mas constituída por um programa de formação, inclusive pela decisão teórica de termos a prática como objeto de investigação, que isso, na verdade, é uma decisão política que se toma em razão da gestão democrática, né? Nós temos também a representação de gestão democrática em construir participativamente os projetos pedagógicos, né, das escolas. Inclusive, o professor Fabiano, né, na reportagem, referiu que o coordenador, para além de fazer o seu trabalho administrativo, ele também é um mediador dos processos pedagógicos e que a sua referência é o projeto pedagógico. Assim é também na educação básica. Mas quando a gente não se sente pertencido ao projeto pedagógico, né, nós apenas o consideramos como um documento e que não ele é algo nosso. Parece que não é nosso. Tá certo. A gente vai falar de pertencimento, então, no próximo bloco. Eu agradeço muito a tua presença. Eu sei que teria ainda muito mais para contribuir, mas parabéns pelo trabalho e sucesso também na educação no teu município. Obrigada. Obrigada. A professora vai continuar com a gente. Bem, Universidade Aberta faz um rápido intervalo e a gente já volta. Professores, alunos, coordenadores, diretores de escolas. A educação é um processo que envolve diálogo entre muitas pessoas. E também é preciso investir em uma formação contínua dos profissionais que atuam nesse meio. Bem, esse assunto é tema de um estudo que envolve pesquisa e extensão desenvolvidas pela Faculdade de Educação da UPF. Para esse segundo bloco, continua me fazendo companhia a coordenadora do projeto, a professora doutora Eliara Levinsky, e também me faz companhia, então, nesse segundo momento, a professora da rede municipal e também estadual, Viviane Fátima Lima do Prado. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, nós falávamos, então, no bloco anterior sobre o pertencimento, a importância do pertencimento justamente nesse meio à educação. Isso, e principalmente na gestão. Porque para nós constituirmos políticas e as práticas de gestão, inclusive com a indicação de melhor desenvolvimento destas práticas, nós acreditamos que quando as pessoas participam e se sentem parte do processo, tem mais probabilidade da escola conquistar maior qualidade no seu trabalho, né? E a gente falava anteriormente de algumas representações da gestão democrática, formação continuada de professores como programa, tendo sua prática como objeto de pesquisa. Falávamos da construção e vivência do projeto pedagógico das instituições. E eu gostaria também de destacar a importância que tem de nós estarmos trabalhando com as representações da escola, conselho escolar, os CPMs, né, que envolvem pais, alunos, professores, enfim, as agremiações que existem na escola, para que, de fato, nós possamos fazer esse diálogo entre os sujeitos da escola em nome de um projeto que representa a identidade da escola. Coletivo. De forma coletiva. Inclusive, é uma premissa não só para a escola de educação básica, mas também para a educação superior, né? E aqui na universidade nós estamos em pleno desenvolvimento da ressignificação, da atualização do projeto pedagógico da instituição, que inclusive envolveu os diversos segmentos da instituição para dar corpo, para que a comunidade acadêmica pudesse olhar para o que está em andamento, fazer uma reflexão sobre o compromisso da universidade e acenar para possíveis atualizações. Né? Permitir justamente essa socialização do conhecimento. Nada mais justo, né, professora, do que uma universidade que produz conhecimento, que leva isso até a comunidade de uma forma que a comunidade possa voltar. E que vivencie isso, né? Com inclusive certeza. Os próprios pressupostos teóricos que se discutem aqui, que também seja parte da vivência da universidade, né?
Com certeza. E a Viviane tem as experiências, né, que você vai poder compartilhar aqui com a gente. Você que é justamente professora de ensino municipal, no ensino municipal e também no ensino estadual, ex-aluna do curso de pedagogia, também bolsista, ex-bolsista do projeto. O que você pode contribuir, então, de acordo com as suas experiências? Bom, a participação no grupo de pesquisa, extensão aqui da Universidade de Passo Fundo, como aluna da universidade, primeiramente, me proporcionou ter um acesso diferenciado à realidade da educação. Quando nós estamos estudantes, nós ainda estamos cruz para essa realidade que é árdua no nosso dia a dia. Então, estar participando deste projeto me proporcionou trocar informações, trocar experiências, poder observar que, embora a realidade não seja tão simples e tão fácil como a gente pensa quando a gente entra num curso de graduação, as coisas são possíveis. A educação é possível. Qualificar os processos é possível. Ser bolsista do GPG me fez ter esta oportunidade de ter acesso a esses conhecimentos, trocar experiências com pessoas de diferentes campos, porque hoje eu estou professora da rede municipal, educação infantil, e da rede estadual, séries iniciais. Ser professora te dá uma visão de educação. Ser secretário de educação, você tem um outro viés. E dentro do grupo GPG, a gente consegue discutir várias temáticas nesses diferentes viés. Formação de professores, por exemplo, dentro da visão do secretário, dentro da visão do professor de universidade, dentro da visão do professor da rede pública, dentro dessas diferentes perspectivas. Isso é muito bom porque nos abastece como pessoas, nos leva a tomar caminhos, a ver um caminho, né? Que muitas vezes, e hoje a gente pode acompanhar, que a situação da nossa educação no nosso país, no nosso estado, está muito complicada, está conturbada. Ter um grupo que te mostra que você não está sozinho, porque a educação nos deixa muitas vezes sozinho. Você se sente um professor isolado. Quando você vem para o grupo aqui, dentro da universidade, você consegue trocar experiência e ver que você não está sozinho. Que os problemas que tem na minha escola também existem em outras escolas. E que em outras escolas, algumas ações que foram feitas deram bons resultados. Então, por que não ter bons resultados com a minha comunidade? Esse tipo de experiência nos faz crescer como profissional e como pessoa. A gente estar participando desse grupo também nos faz desenvolver conhecimentos científicos. A oportunidade, hoje eu trabalho 50 horas. Então, dentro do meu espaço de tempo, eu não teria essa oportunidade de pesquisar a minha prática, escrever sobre ela e trazer um retorno para ela. Como a Pro comentou anteriormente, a gente é objeto de pesquisa. A minha escola é objeto de pesquisa, os meus alunos são objeto. E qual é o retorno da universidade? Tá certo. Com o GPG a gente tem esse retorno, porque a gente consegue fazer esse diálogo entre a escola e a universidade. A universidade vai para dentro da escola e a escola vem para dentro da universidade. Acho que esse é um ponto super importante, inclusive do trabalho de extensão e de pesquisa, porque as instituições, elas se observam e observam. E ao se observarem e observarem, nós conseguimos localizar indicadores para aperfeiçoamento das práticas das diferentes instituições. E a extensão e a pesquisa nesta interlocução qualifica o ensino. E é a natureza também da Faculdade de Educação. De Educação, que historicamente vem se preocupando com a formação de professores e atualmente nesse campo das políticas e gestão. Tá certo. Nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigada. Obrigada e parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho também, professora. Obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão desenvolvidos aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá!